Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast Papo de Redação deste ano de 2025, dia 1º de janeiro de 2025. É um prazer estar aqui mais um ano com vocês, gente. Olha só, daqui a pouquinho tem a cerimônia de posse dos 23 vereadores eleitos de Boa Vista, do prefeito reeleito Arthur Henrique e do vice-prefeito Marcelo Zeituni, além da eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Boa Vista, da capital mais setentrional do país. E eu convido desde já você a acompanhar a nossa cobertura no nosso portal folhabv.com.br, mas não sai ainda do nosso podcast não, porque, gente, primeiramente a gente espera que 2025 seja um ano de muita paz, porque 2024 não foi muito bem assim não, sabe por quê? Porque na política roraimense nós tivemos uma das maiores batalhas internas de todos os tempos, a exemplo da rixa entre a deputada estadual Catarina Guerra e o deputado federal Nicolete pela única candidatura do União Brasil à prefeitura de Boa Vista. No final das contas, deu Catarina Guerra, e essa briga ela tomou também aqui um pouco do papo de redação, né? Além da nossa cobertura que a gente teve durante toda a eleição, depois da eleição a gente teve a oportunidade de entrevistar os principais personagens dessa rixa, né, que trouxeram aqui revelações, declarações reveladoras sobre o que rolou nos bastidores dessa briga, né? Então, inclusive, eu convido você a acompanhar aqui, relembrar, na verdade, algumas declarações desses principais personagens desse imbróglio marcante na política roraimense. Nós recebemos aqui no Papo de Redação, dias após a eleição, a Catarina Guerra, o Nicolete e a irmã dele, a Andréia Nicolete, e o deputado federal Pastor Diniz, o interventor municipal do União Brasil, dessa batalha que chegou até a justiça, né, gente? E essas declarações vocês vão conferir agora com essa reprise marcante no episódio que bombou aqui no nosso Papo de Redação. Eu vou colocar agora para você relembrar um pouco. Vamos começar aí por ela, que tem no sobrenome Guerra. Agora, essa questão aí, que a senhora agora acabou de confirmar que a senhora é pré-candidata a deputada estadual daqui a 2 anos, né? E uma pergunta que fica no ar. Por exemplo, esse imbróglio todo que a senhora teve, que você teve, né, esse tempo todo, né, esse desgaste interno, né? E acredito eu, até com próprios candidatos a vereador em determinado momento, né, que eram mais alinhados ao Nicolete, diante de todo esse contexto, você pretende continuar no União Brasil ou tem um plano para poder cair fora? Não, o União Brasil hoje deu todo o reconhecimento a nível nacional daquilo que eu sempre busquei, daquilo que qualquer um filiado busca. Uhum. Não posso penalizar o União Brasil a nível nacional e como um todo pelo autoritarismo, pela forma como o ex-presidente tratava o partido. Então, a gente continua no União Brasil com todo fortalecimento e reconhecimento, com ainda mais vontade, pois agora a gente vai ter opção, vai ter espaço, vai ter condições de ter voz, pois aquilo que eu construí, aquilo que eu colhi a nível nacional, com o presidente Antônio Rueda, com o senador Davi Alcolumbre, o Efraim, que é o líder do Senado, diversos membros, deputados da bancada que compõem a Executiva Nacional, sem dúvida é um contrapartido que a gente tem a oferecer, a fortalecer, que nós tentamos, mesmo que com pouco tempo, após toda interferência, tentar fazer o maior número de candidatos no União Brasil, onde a gente conseguiu se posicionar, pois em razão da gestão anterior, em muitos municípios, a União Brasil não se fez presente. A União Brasil não montou o diretório. Então, ou havia um direcionamento, uma forma de gestão que era liderada por ele, totalmente diferente, entendida por hoje pelos deputados e vereadores que hoje compõem a base dele. Então, liderados diferente pelo novo presidente, em busca de ações para que a gente possa se posicionar a nível municipal e estadual. Então, o fortalecimento da União é um compromisso da gente fazer valer jus ao nome que ele carrega e fortalecer e ter um grande número de deputados federais sendo reeleitos, se posicionando como deputados estaduais. A próxima campanha eu tenho certeza que a gente vai fortalecer, sem dúvida, a União Brasil 44. Então, politicamente, você se considera aí uma pessoa fortalecida, né, depois dessa eleição, querendo ou não, dentro do União Brasil? Muito, muito. Eu não tenho... Faltam palavras para agradecer todo o esforço, todo o reconhecimento que eu tive a nível nacional
e que fique esse compromisso mesmo até aqui pelos demais deputados eleitos que não compactuavam, não concordavam, não se alinhavam às diretrizes do ex-presidente e que hoje a gente tem a possibilidade de se unir e de fortalecer ainda mais o partido. Então, colherei bons frutos, já colhi, sem dúvida, desde a determinação em que eu fosse a única candidata pelo partido, isso já foi uma grande vitória, um grande reconhecimento a mim como uma mulher, como uma deputada estadual, e a gente tem que reconhecer isso e agradecer a cada um deles envolvidos. Você está citando muito o Nicoletti aí como ex-presidente, né, municipal, né, mas o que a gente tem informação, pelo menos a informação mais atualizada que a gente tem, é de que houve uma intervenção, né, o União Brasil Nacional ele fez uma comissão interventora que você faz parte, inclusive. O pastor Diniz é o presidente, né? No caso, a situação dele permanece, né? Foi afastado por 180 dias, né? No caso do Nicoletti. Foi afastado, ele teve prazo para defesa dele, não foi acolhido, em razão disso foi dado. Mas ele vai voltar, né? Acredito que não. Espero que a resposta que a União Brasil já tenha pelo desrespeito causado a ele, a forma como ele construiu no partido, assim e digo em nome dos demais deputados, a postura e o reconhecimento que a gente espera do União Brasil é que ele se mantenha da forma como foi dada a mim, e inclusive pela resposta nessa intervenção. Como também nós temos pontos a serem questionados em atos futuros na questão da própria estadual, no diretório estadual também. Então, tudo isso depende da conjectura como a qual a Nacional vai se posicionar, mas acredito que hoje a escolha, mais uma vez, como a Nacional já teve em prol dos demais deputados em detrimento do ex-presidente, eu acredito que a gente vai conseguir colher bons frutos disso. E cabe a cada um a escolha e ele está só colhendo o que ele plantou. Agora, o União Brasil, diante disso tudo, né, acabou elegendo apenas um vereador, né? Qual era a meta que se tinha internamente, né, de eleição de vereadores, né? E se você acha realmente que se confirma, na verdade, que todo esse imbróglio também prejudicou essa meta interna do União Brasil? Sem dúvida, prejudicou muito mesmo, pois a diretriz, como estava sendo liderada, a forma de prevalecer apenas um em detrimento dos outros, ficou mais explícita ainda. E a gente teve pessoas, candidatos guerreiros, aliados ali firmes, num grande propósito, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos, e que a gente almejava aí ocupar 3 vagas, infelizmente conseguimos apenas uma, certas de 2, construindo para 3 vagas era o nosso objetivo, mas o percalço, essa dificuldade, o favorecimento em detrimento de uns que não, mesmo com o valor financeiro recebido tão alto, não alcançaram a quantidade de votos que almejariam ou que talvez ajudassem, em regra, o partido todo. E, sem dúvida, um grande prejuízo esse que deve ser levado em consideração pela nossa Nacional também. Você, pessoalmente, você tem mágoa do Nicoletti? Nenhuma. Mas você tentou conversar, que você falou, né? Tentei pelo diálogo. Eu acho que existem pessoas que não merecem rancor nem raiva de você. E eu coloco ele, inclusive, nas minhas orações, pois ele, para mim, não fez mal nenhum. Pelo contrário, me considero fortalecida. Foi um grande cabo eleitoral da minha campanha, onde ele elevou o meu nome a lugares de uma forma onde ele próprio tentava me diminuir e, pelo contrário, a gente só crescia. Então, não carrego mágoa, não carrego rancor. Pelo contrário, eu já orei, foi muito por ele. Pois é, gente. E no dia seguinte, o Nicoletti esteve aqui no podcast, metralhou contra a classe política e rebateu algumas declarações da Catarina. Agora, em relação a essa eleição, embora você não tenha sido candidato autorizado pela justiça, né, porque teve uma guerra interna, em primeiro lugar, que descambou aí para uma guerra judicial com a Catarina Guerra. Embora o senhor não tenha sido um candidato autorizado pela justiça para poder concorrer, o senhor se considera que é um cara que saiu fortalecido ou enfraquecido desse ano de 2024? Com certeza, onde eu ando hoje, pela cidade, as pessoas vêm me parabenizar pela postura que eu tive. Né? Eu digo que não houve uma guerra entre Catarina e Nicoletti. O que houve foi um abuso por parte de um grupo governista de querer entrar na casa do União Brasil, da qual eu estou presidente da estadual e da municipal, e dizer, Nicoletti, nós queremos esta candidata, você não será o candidato. Então esse abuso que sempre foi levado em torno de toda a política roraimense, eu fiz uma resistência com relação a isso. Então eu segurei um sistema todo que gostaria de atropelar através do poder e do dinheiro. Eu disse não vendo meus valores, não vendo os meus princípios, não negocio a minha candidatura, que já estava posta. Então, infelizmente, as pessoas tentaram comprar essa dignidade que eu tenho, não vendi, por isso eu me sinto fortalecido. Ando na rua, de cabeça erguida, as pessoas muitos falam, Nicoletti, se fosse tu 44, eu tinha votado 44, mas hoje eu vou ser 15. Então foi impressionante, eu visitei os colégios eleitorais todos, porque minha irmã era candidata, eu estava apoiando ela
a vereança aqui de Boa Vista, e onde eu ia tinha isso. Nicolete, eu vou votar no 44, mas você não apareceu, votei no 15. Então a gente vê que o povo queria que o Nicolete fosse candidato. Tanto é que, no momento lá atrás, onde fizeram uma pesquisa, esta candidata, né, a deputada estadual, tinha 16%, eu tinha 8%, sem fazer campanha. E ela subiu de 16 para 21. Então subiu 5 pontos apenas com os deputados estaduais, com um monte de candidatos vereadores, com a base dos 3 senadores, né, com a base do governo do estado. Então a gente vê que esse grupo ele tentou tomar a prefeitura de uma maneira que ficasse pensando apenas no poder. E não houve diálogo com o Nicolete. Então eu me torno, sim, fortalecido por ter sustentado, né, uma eleição aí que seria um atropelamento, né, da base do Arthur Henrique se tivesse começado mais cedo. O senhor citou aí um pouco até a sua irmã, né, que ela foi candidata a vereadora, né, inclusive o senhor, eu particularmente acompanhei todos os candidatos que eu podia acompanhar, né, e até o senhor, evidentemente, né, pela questão de o senhor estava lutando na justiça para que fosse candidato, né, o senhor se empenhou fortemente, né, na eleição da sua irmã, mas ela acabou com 1.118 votos. Para você, existe algum tipo de recado da população que seja direto para você com esse resultado? Não, o que eu acredito é que, não é que eu acredite, né? Mas o que estava acontecendo foi a base do governo toda em cima dos votos da minha irmã. Então criou-se aí uma celeuma de que não poderia eleger minha irmã dentro do União Brasil. Então a minha irmã veio na raça, na coragem, né? Veio ali numa eleição difícil. Nós vimos a sobrinha do governador, que até foi presa, né, por corrupção eleitoral, não sendo eleita, correto? Nós temos aí o Sandro Baré tendo ficado fora, a gente viu o Vavá do Tinguá tendo uma votação bem menor do que ele esperava. Então foi uma eleição difícil e de compra de voto. Então eu acredito que a minha irmã foi muito bem, primeira vez dela na política. Eu até fiquei preocupado com a minha eleição de prefeitura e não pude começar uma pré-campanha para minha irmã, então ela não fez uma pré-campanha fortalecida. Eu acredito que são os votos merecidos para ela. Não vou questionar aqui nada, mas eu sei que houve ataques aos votos da minha irmã. Mas tranquilo, Deus sabe o que faz. Eu acredito que eu saí fortalecido, e eu saindo fortalecido, eu acredito que 2026 a gente vem forte, e com certeza o futuro para ela, se ela quiser continuar na política, estará de portas abertas também. Sou pré-candidato a deputado federal? Com certeza, pré-candidato a deputado federal. Acredito que a população, onde eu vou, a população sabe que o Nicolete é a diferença lá em Brasília. Né? A diferença da direita. Hoje o deputado que representa a direita em Roraima é o Nicolete. Nós precisamos manter essa direita acesa, defendendo essas pautas que o povo de Roraima é de direita. Né? Hoje a gente sabe que a eleição municipal não evidencia muito essa questão de direita, esquerda, ideologia, valores, não. A gente vê que a proposta, né, são entregas, por isso que a gente não vê muitas vezes um presidente Bolsonaro apoiando um vereador aqui, que é o Deilson Bolsonaro, e o Deilson Bolsonaro tirar 600 votos. Então você vê que não tem muita interferência nessa parte ideológica. Agora, essa briga interna com a Catarina, por exemplo, isso que eu quero uma avaliação sua, né? Porque, por exemplo, o União Brasil ele tinha uma meta de eleger pelo menos uns 3 ou 4 vereadores, né, inicialmente, e acabou elegendo apenas um candidato a vereador. Você acredita realmente que essa briga de prefeitura ela acabou afetando essa meta do União Brasil? Na verdade, o que aconteceu foi uma intervenção na municipal, né, que ocorreu, e isso aí estragou todo o nosso planejamento. Então quem montou a chapa de vereadores, que fica aqui para o eleitor, foi o Nicolete. Uma chapa muito bem montada, onde nós fortalecemos a pré-campanha de cada um dos pré-candidatos a vereador, tanto é que nas pesquisas falavam que nós faríamos 2 a 3, né, vereadores, e infelizmente com essa intervenção, com esse domínio, né, da base governista com a Catarina, eles pensaram neles, eles pensaram na eleição de prefeitura dela. Eu tinha deixado tudo ajeitado, o recurso estava em Brasília, nós iríamos dividir esse recurso, iria colocar mais recurso nos candidatos a vereador, eu consegui colocar apenas uma parcela em cada um dos candidatos, e quando a gente foi ver, 2.600.000 vieram para a conta da Catarina. Então ela acabou não ajudando, ela acabou dissolvendo todo aquele trabalho que Nicolete tinha feito em cima dos vereadores. Fez promessas, promessas e promessas, não cumpriu essas promessas, e acabou que o pessoal ficou solto, né, sem a ajuda do partido. Então não cabe ao Nicolete essa culpa, cabe a quem fez uma intervenção dia 16 de agosto no Diretório Municipal e acabou com todo o meu planejamento. Juntamente, é claro, que não vou tirar a culpa aqui, em cima do pastor Diniz, que é o interventor. Né? Então ele foi interventor e ele tem culpa disso, de não ter sucesso, né, de ter feito mais vereadores. Relembrando que o Nicolete, no PSL, em 2020, sozinho, fez 2 vereadores aqui na capital. Relembrando que o Nicolete, já no União Brasil, com a fusão do DEM com o PSL, fez 3 deputados estaduais e 2 deputados federais de 8.
Então eu sei montar partido e eu sei fazer entregas. Então essa culpa, graças a Deus, eu não carrego. Quem tem que ser culpado nessa história aqui é o interventor, que é o pastor Diniz, Catarina junto com o grupo do governo, que pensaram na eleição dela e abandonaram os candidatos a vereador. Ontem, por exemplo, ela esteve aí nessa mesma cadeira que o senhor está sentado, né, aqui no nosso podcast, né, e ela falou em relação a... Se tratou, na verdade, o senhor como ex-presidente do diretório municipal e até estadual, né, que, inclusive, naquele momento, eu falei, mas espera aí, teve uma questão da comissão da comissão interventora, né, que entrou aí, tendo resultado no seu afastamento por 180 dias, e eu quero saber do senhor em relação a essa decisão. O senhor vai voltar, né, para o diretório municipal? Como é que fica a sua situação? Tá bom a gente explicar para o eleitor, porque esse grupo governista ele vive de fake news, ou então eles se fazem de desentendido, mas não era para ser porque são políticos e sabem o que é um partido. Nós temos um diretório municipal e temos um diretório estadual. Eu estou presidente do diretório estadual, da qual eu permaneço presidente, permaneci durante as eleições. Então, assim, ela que é deputada estadual deveria saber disso, né? Fui eleito até 2027 para ser o presidente do diretório estadual e do diretório municipal também fui eleito para ficar até 2027. Só que nós tivemos uma intervenção no municipal, ali 16 de agosto, no início das eleições, na qual o pastor Diniz foi indicado como interventor e eu estou temporariamente fora da presidência do União Brasil municipal apenas, mas isso foi uma cautelar, né, para que ela pudesse ali concorrer às eleições da forma que eles fizeram lá na Nacional. Então, assim, não foi nem julgado o mérito ainda, tá para ser julgado esse mérito. Então, logo julgam, então passe os 180 dias, eu retorno para a cadeira de presidente municipal também. Ela falou, além de citar o senhor como ex-presidente, né, palavras dela aqui, ela falou que o senhor, possivelmente, assim, indicando, na verdade, que o senhor possa responder por todas essas questões, essa questão do imbróglio todo em relação a ela, responder internamente, né, inclusive resultando aí até no afastamento seu do diretório estadual. O senhor está tranquilo quanto a isso? Como é que você avalia em relação a esse cenário? Eu avalio que eu tenho feito tudo conforme a legislação vigente, né? Eu acredito que quando você não se agrada de uma decisão, tipo da Nacional, eu tenho que recorrer a quem? À Justiça, né? Não ofendi ninguém, eu venho levando através da Justiça todo esse questionamento, eu fiz tudo conforme a lei, então eu gostaria de até relembrar um pouquinho os passos anteriores da própria Catarina. Então a Catarina, na época que eu conhecia a Catarina, ela tinha sido assediada dentro da Assembleia Legislativa pelo Jair Serranier, estava ali meio que sem partido, eu fui o único deputado a defendê-la naquela época, até em tribuna lá em Brasília, defendi e convidei para entrar no partido. Ela entrou no União Brasil, eu sempre dei respeito à Catarina Guerra, e naquele momento que ela entrou, eu fui o presidente do diretório estadual que mais colocou recurso numa deputada estadual. Então a Catarina Guerra ela ganhou, para que todos saibam aqui, 1,2 milhão de reais para a campanha dela de 2022, da reeleição dela. Na história, nenhuma deputada estadual ganhou 1,2 milhão de reais. Isso é reconhecer o trabalho dela. Ela me ajudou para a federal, a nacional, através da minha indicação, colocou recurso na conta dela, então ela teve ali um apoio muito grande do partido, só que depois o que aconteceu foi que eu deixei Caracaraí para que Catarina pudesse cuidar, porque a gente sabe que tem a Socorro Guerra, tem uma história da família dela lá, então a princípio ela não viria candidata à prefeitura, porque ela tinha que cuidar de Caracaraí. Deixei para o Jorge Everton ali também em Rorainópolis, para que ele pudesse cuidar de Rorainópolis. Sempre deixei as portas abertas para o pastor Diniz, tanto é que ele ficou nessa eleição com Pacaraima e Rorainópolis. Só que o que aconteceu foi que a Catarina não quis cuidar de Caracaraí, virou as costas, né, para o público dela de lá, e veio através de uma indicação do governo, e ela aceitando isso, cuidar aqui da nossa prefeitura para querer ser candidata. Então houve aí esse descontentamento do governo, por eu ser e já ter construído a minha candidatura, não houve diálogo, houve uma imposição, na qual eu não aceitei. Né? E a Nacional, através de uma articulação de senadores da República, né, com o alto escalão da Nacional, eles conseguiram ali fazer uma convenção pós-prazo e conseguiram uma liminar, né, junto ao TSE também e ao juiz de primeiro grau aqui. Então ela foi candidata. O que acontece hoje é que eu fiz todos os meus atos dentro da lei, estou bem tranquilo, né, sou deputado federal, segundo mandato, consegui levar mais um deputado federal junto comigo, tenho o apreço da Nacional e me sinto no conforto de continuar esse trabalho aqui com diálogo, com respeito, e a gente espera o quê? Que
a gente possa crescer com a União Brasil. Agora, todo momento que tiver uma intervenção de fora, extrapartidária, o Nicolete não vai baixar a cabeça. O senhor falou aí apreço nacional, né? Ela fala a mesma coisa. Quem é que tem razão? Não é razão, eu acho que assim, o apreço que ela tem é um apreço dela achar que é nacional, né? Por ter o Davi Alcolumbre ali, ter apoiado essa briga interna dela, ela vai ter esse apreço. Mas assim, a nacional, sendo bem sincero contigo, ela não construiu a União Brasil. Ela pouco somou com a construção do União Brasil. Quem construiu a União Brasil aqui no estado de Roraima foi o Nicolete, todo mundo sabe da história. Era PSL sozinho, Denário abandonou o PSL em 2019, quem pegou foi o Nicolete. Cuidei do PSL, juntou com o DEM, a Abel Galinha não estava mais no DEM, quem pegou o DEM quando juntou? Nicolete. Formou-se União Brasil. Quem montou a chapa de estadual foi o Nicolete, chapa de federal. Esse apreço dela eu desconheço. Eu acho que você ter uma conversa com as pessoas é uma situação. Agora, você ter uma história que nem eu tenho dentro do União Brasil, ela não chega nem perto, assim como nenhum outro parlamentar. Então, hoje eu digo, o apreço que eu tenho pelo meu trabalho que eu fiz. Agora, dizer que Nicolete amanhã possa ser que, Nicolete, não dá mais para você a União Brasil. Isso pode vir da Nacional a qualquer momento, assim como para ela. Mas lembrando ela que ela é uma deputada estadual, que ela fica aqui no estado. E eu sou um deputado federal, que todo o tempo estou em Brasília. E todo o tempo o partido precisa do deputado federal. Né? Então, assim, a gente não vem aqui dizer quem é melhor, quem é pior que ninguém, não tenho nada contra a deputada Catarina, mas eu tenho história dentro do União Brasil, né? E eu não vejo essa história dela e de nenhum outro parlamentar que foi eleito recentemente pelo partido. Agora, o senhor, porventura, ontem, por exemplo, eu fiz uma pergunta para ela em relação a se ela tem uma mágoa do senhor, né? Ela falou que, inclusive, está orando pelo senhor, né? Que ela tentou ligar para o senhor para tentar resolver a situação e disse que o senhor não teria atendido o telefonema dela. Eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito disso, né? E se, porventura, há uma mágoa de sua parte em relação a ela e se, porventura, houver, se o senhor pretende perdoá-la. Não, acho que assim, não existe mágoa dela porque ela não me ofendeu, né? Eu acho que eu também não ofendi ela. A única coisa que ela falou que eu não concordo é dizer que eu sou autoritário, que eu queria mandar do jeito que eu quero. Pelo contrário, eu fui vítima desse processo. Tá claro que eu fui vítima. Fui vítima de um governo, de um grupo político querendo mandar dentro do União Brasil fora da casa deles. Então a gente verifica isso. Contra a pessoa dela eu não tenho nada. Eu sei que ela foi induzida, na verdade, né? Ela estava sendo usada para ganhar uma prefeitura e ficar na mão de um grupo político. É isso que aconteceu. Então, assim, vamos utilizar alguém. Quem vai ser dentro do União Brasil? O Nicolete não vai baixar a cabeça. Nicolete não é ligado a esse grupo político. E o Nicolete nós não vamos querer, porque nós não vamos manipular o Nicolete. Então não vieram escolhendo o nome do Nicolete. Eles vieram impondo, Nicolete, sai daqui, que a nossa candidata é a Catarina Guerra, que nós temos um apreço melhor por ela, nós temos um trato melhor com ela. Então, assim, não funcionou, porque eu não baixei a cabeça. Mas se eu tivesse baixado a cabeça, até gostei que eu escutei a entrevista ontem dela, aqui com você, que ela falou assim, não, porque eu comecei muito tarde de entrar na casa do eleitor, se tivesse começado mais cedo por conta dessa briga, eu fui prejudicada. Aí eu peço para a população toda refletir um pouquinho aqui comigo. Vocês acham que esse grupo político, eu não estou falando nem só da Catarina, estou falando do grupo, vocês acham que esse grupo político entrando em março, o que eles iam fazer para reverter a aprovação do Arthur Henrique? Eles iriam fazer o que fizeram em 2022, iriam comprar o voto das pessoas. Eles teriam realmente, de repente, ido para o segundo turno, ou ganhado do Arthur, que nem fizeram da Tereza, porque eles iriam comprar o eleitor. E aí, gente, no dia seguinte a essas falas do Nicolete, eu entrevistei aqui o interventor municipal do União Brasil, o deputado federal Pastor Diniz, que trouxe elementos novos sobre essa rixa interna. E olha, gente, o episódio eu acho que foi o que mais bombou, porque foram declarações muito reveladoras sobre os bastidores entre Nicolete e Catarina. Engraçado, né? O União Brasil esse ano protagonizou, na verdade, na política roraimense uma das disputas mais acirradas internas, né, de todos os tempos, assim, pelo menos acho que da história recente da política, né? A briga entre Nicolete e Catarina, e no meio desse furacão todo, a Executiva Nacional decide colocar exatamente um pastor como interventor, presidente interventor, né? Como é que foi para o senhor tentar administrar uma guerra como essa? Aí, Lucas, é um desafio, Lucas. É um desafio. E me dá um tempinho, porque eu preciso de um tempo para historiar isso. Sim. Porque quando se trata dessa briga Nicolete e Catarina, eu não diria que foi uma briga. Uhum.
A vida ela é feita de decisões. A vida ela é feita de decisões. União Brasil, em 2023, ele fez um bom trabalho político. Elegeu 2 deputados federais e elegeu 3 deputados estaduais e tinha, se eu não estou enganado, 2 vereadores aqui na capital. Aqui na capital, o Julierre e o Melk. 2 vereadores, que depois Julierre assumiu a secretaria. Teve o subtenente Velton, o subtenente assumiu no lugar do Julierre. Isso, exatamente. Então, olha o tamanho dessa bancada. 2 federais, 3 estaduais e 2 vereadores aqui na capital. Esse é o saldo de 2020 e 2022, ok? Agora, por falta de habilidade política, porque não sabe trabalhar em grupo do atual presidente da estadual, por falta de habilidade, porque ele só sabe trabalhar sozinho no mundo de fantasia dele política. Ele só sabe trabalhar com o controlezinho dele na mão, sabe? Então, o que acontece? Nós tivemos em 2023, meados de março ou abril, nós tivemos uma reunião, uma única reunião que nós tivemos, todos esses parlamentares juntos, sem os vereadores. Os vereadores, junto com os estaduais, eles me convidaram para uma reunião, que essa reunião, eles colocaram a insatisfação de não terem a oportunidade de trabalhar junto com a estadual num diretório municipal dos 15 municípios. Nós não tínhamos nenhum município como gerência de um deputado estadual ou do outro federal. 0. Essa informação, quando chegou a mim, eu levei até o presidente da estadual e comuniquei a ele. E ele disse que depois faria uma reunião com todo mundo e fez. Quando ele fez essa reunião, Lucas, ele perguntou para cada um quais seriam as pretensões. Então, Cláudio Cirurgião disse, minha pretensão é ir para a reeleição em 2026. O Jorge, eu quero ir para uma reeleição em 2026 e, se possível, deputado federal. Pastor Diniz, eu disse, meu amigo, eu não tenho nem envergadura para pensar em outro cargo. Eu quero fazer um bom trabalho para estar pronto para uma reeleição. Sim. Catarina, eu quero ir para uma reeleição e quero ter uma oportunidade. Se meu nome for consenso para o grupo, eu quero ter a oportunidade de disputar a Prefeitura de Boa Vista. Lá em março, abril de 2023, ela já colocou isso na mesa. E no momento oportuno já perguntamos para ele como presidente se o nome dela, porque ele disse também que a ideia dele era ser candidato a Senado em 2026, se tivesse o Nicolete disse que seria candidato em 2026 ao Senado, se o Senado tivesse mão, porque ele se acha deputado de direita. Ele disse que também queria ter a oportunidade de sair agora, em 24, para a Prefeitura de Boa Vista. Então perguntamos para ele, e se uma pesquisa mostrar que o nome dela está melhor do que o seu? Aí ele se ajeitou na cadeira e disse, não sei, eu vou ver, porque também se meu nome não sair... Isso em 2023. Em 2023. No início do ano. No início do ano, e não tinha ainda... Não, essa articulação que foi feita em torno do nome dela, isso nem existia. Então isso é uma novidade, porque assim, publicamente ninguém sabia dessa informação. Eu particularmente não sabia como jornalista, né? Dessa reunião. Porque o que se tinha, na verdade, é uma declaração pública do Nicolete, né? Eu perguntei, inclusive, ele como presidente da União Brasil estadual, o União Brasil já tem uma posição sobre Prefeitura de Boa Vista, isso lá, eu não lembro qual era o mês, né? Eu acho que era maio de 2023. Ele se declarou como pré-candidato a prefeito. Então, naquele momento, já tinha uma declaração, pelo menos interna da Catarina, de que tinha essa pretensão. Todos os parlamentares do União Brasil sentado com ele lá na sede. Isso você pode trazer aqui o doutor Cláudio Cirurgião, pode trazer o Jorge Everton, pode trazer a Catarina, que inclusive quando ela fez a manifestação lá, que queria ter o direito, ela colocou também isso na justificativa dela, que foi colocado por todos nós, de que se porventura numa pesquisa o nome dela tivesse melhor, ele recuava para isso, porque o que nós colocamos para a mesa para ele, Lucas? Nós colocamos para ele na mesa de que política se faz com grupo, e nós entendíamos que o nosso partido aqui no estado é a segunda maior sigla. A gente só perde em número de deputados federais por republicano. O republicano tem 3 deputados federais e tem, se eu não estou enganado, 4 ou 5 deputados estaduais. O União Brasil, 2 federais e 3 estaduais. Nenhum outro partido tem isso como nós. Então, assim, qual protagonismo nós iríamos ter na construção das eleições?
Então, por isso foi colocado para ele. E aí ele se torceu aqui e disse que ou seria ele ia ver, ia analisar, ou seria ele, ou então, se porventura pintasse uma oportunidade, ele colocaria a irmã dele como candidata a vice numa chapa. Achamos estranho isso porque a irmã dele não exerce função nenhuma no partido, é apenas uma delegada que ele colocou, o que daria um mérito para ela ser candidata a vice em alguma chapa. Então, de lá para cá, não ocorreu mais outra reunião com todos nós para discutirmos mais alguma coisa. E foi ficando assim, tudo somente na cabeça dele. Tudo tudo sozinho. Tudo sozinho. Nesse ponto aí ele tem razão. Os 21 candidatos a vereadores do partido foi uma construção que ele foi fazendo. Agora vai escutando. Ele foi fazendo essa construção, foi reunindo e juntando os vereadores. Ponto. Legal. Montou uma chapa boa, que com um bom recurso, esses vereadores, eles teriam sim sua condição de eleger 2, de eleger 3, com a cabeça legal, focado na campanha, com recursos chegando até eles, beleza. Só que aí do outro lado aqui, as manifestações diante da Nacional, elas foram ocorrendo. E os grupos foram se juntando aqui. Nesse ponto eu não tenho participação aqui. Eu não estou participando dessa construção. Que isso fique bem claro. Eu não estou participando dessa movimentação que está acontecendo aqui com o senador Irã, com o governador, com a Catarina. Que ele citou, né? Que ele citou aqui. De sorte que eles têm relação lá em Brasília. Relação lá em Brasília com a nova diretoria do partido. O senador Alcolumbre, a ACM Neto, que é o vice-presidente, o próprio Rueda, a relação, diga-se, a relação do Nicolete, uma relação muito boa com o atual presidente Rueda, isso precisa ficar claro, mas uma relação desastrosa com os demais membros da diretoria, a ponto deles criarem lá, eu acho que em abril já desse ano, aquela resolução, onde eles analisariam a viabilidade de quem seria o candidato nas capitais com acima de 200 mil habitantes. Então, assim, quando houve as manifestações e houve a reunião para bater o martelo, o partido decide por quem? O partido decide pela Catarina. Eles decidem por ela. E aí ele resolve ir para todas as instâncias brigar não mais agora com esse grupo aqui, Lucas. Eu quero que a quem está nos assistindo entenda que a partir desse momento ele deixou de brigar quando a diretoria do partido reúne para decidir, bater o martelo de quem seria o candidato aqui pautado na resolução, aqui deixou de ter a briga aqui com o local. Ele passa agora a brigar com a nacional do partido. E o presidente Rueda, ele é jovem, mas ele não é doido. Ele não vai comprar uma briga com os pares que sentam do lado dele, Lucas. Ele não vai comprar uma briga com o senador Alcolumbre, ele não vai comprar uma briga com a ACM Neto, vice-presidente, ele não vai comprar uma briga com o líder do partido, Elmar Nascimento da Bahia. Ele não vai comprar uma briga. Então o que ele fez? Ele disse, meu amigo, é melhor você sentar para conversar, para achar um ponto em comum para você continuar. Aqui não dá mais, aqui zerou, parou. A Nacional se posicionou. Mas não, ele no mundo de fantástico Bob da cabeça dele, ele resolve brigar agora no TRE, depois subir para brigar com a Nacional lá no TSE. Agora... Quando que ele vai ganhar uma cana de braço dessa? Aí vem comigo aqui no raciocínio, para o eleitor aqui entender, porque ele falou aqui de forma muito clara que o insucesso do partido foi Catarina, eu preciso dizer, Pastor Diniz. Nesse ponto aqui eu tô fora. Eu vou te falar aqui, e se você quiser eu ligo pro presidente e ele vai confirmar aqui. Eu cheguei para o Rueda, que é o presidente do partido, e disse assim, Rueda, numa terça-feira, eu disse, Rueda, me faz um favor, me deixa fora dessa briga, me deixa fora. Se houver uma intervenção em Boa Vista, me deixa fora disso. Eu sei o que eu estou construindo. Eu sei o que eu estou construindo. Então, eu não preciso entrar nessa briga. Você fique à vontade para colocar a intervenção na mão de quem você achar que é melhor. Ele diz, Diniz, é a melhor coisa que você faz. O presidente disse isso para mim na terça. Na sexta-feira vem uma ordem da Nacional.
Qual é a ordem? A intervenção. A intervenção. E a ordem? A ordem era, só uma pessoa aí vai assumir a intervenção. E era o senhor? Pastor Diniz. Eu disse, agora pronto. Liguei na segunda-feira para ele e perguntei assim, presidente, o que foi que mudou de terça para cá? Nós combinamos que o senhor me deixaria fora da intervenção. E agora chegou a ordem. Ele disse assim, Diniz, te vira. Te vira. Vê como é que você vai resolver tuas questões aí. Eu preciso de você, eu confio em você. Vai. Entendeu? Então, assim, aí eu entendi a aflição do meu presidente com relação a tudo que estava acontecendo aqui. Nesse ponto ainda quero te deixar mais claro aqui, para ficar mais claro ainda. Por favor. O presidente ainda foi compaixão dele. Presidente nacional. Da Nacional. Por que ele colocou o pastor Diniz? Fica claro. Porque se ele coloca para Catarina, o Nicolete, que tem traços de narcisista, não ia aguentar. Primeiro que a Catarina é uma mulher e segundo que é uma deputada estadual. E estava pré-candidata. Ia ser demais pro tamanho do ego dele. E estava pré-candidata. Ia ser demais pro tamanho do ego dele a Catarina ser a presidente dele na municipal. Então coloca o pastor porque é o pastor. Ele vai conciliar, ele é deputado federal também, entendeu? Uhum. E aí, lá vai eu. E aí eu tento daí em diante, presidente, mas eu preciso que você... Não, fique tranquilo, nós vamos lhe dar as condições necessárias para que você possa estar à frente. Então a única coisa que eu fiz nesse processo todo foi estar ao lado da candidata, foi assinar as procurações devidas para que os advogados pudessem agora assumir o processo e não mais os que estavam com ele, e tentando conciliar agora a cabeça dos vereadores. Porque na primeira reunião que eu fiz, eu criei um grupo, coloquei todos. Logo de cara, uns 3 ou 4 já saíram de imediato. Porque não acreditavam. Eram ligados ao Nicolete. Eram ligados ao Nicolete e ainda estavam em dúvida. Normal, natural. Não estavam esse embrolho, essa briga, será se é o pastor mesmo ou é o Nicolete? Aí, aqui eu vou deixar uma mensagem aqui contigo, aonde e essa mensagem ele coloca no grupo deles lá, dizendo que eu chamei eles para uma reunião justamente para poder acalmá-los, explicar o que é que a Nacional está, porque tudo que eu fiz foi respaldado pela Nacional, foi eles que me colocaram. Então, assim, eu fui trabalhando com muito zelo, muito cuidado, justamente para que esses vereadores pudessem se acalmar, ter pelo menos cabeça para pedir voto. E nesse momento tentei fazer uma reunião, alguns saíram, ele colocou de em seguida uma mensagem, vou te mostrar a mensagem, colocou uma mensagem dizendo que eu não mandava em nada, que quem fosse ia ser assim, ele tocou o terror logo com os vereadores. Isso depois dessa intervenção. Já fez logo o terrorismo dizendo que eu não mandava em nada e que se eles viessem não tinha fundo partidário, fé que não tinha nada. Ameaçando. Ameaçando eles. E aí eu disse, o que eu fiz com responsabilidade? Gente, eu vou desmarcar aqui a reunião, nós não teremos reunião, se acalmem, fiquem tranquilos, eu vou falar com a Nacional, porque eu sei que vocês precisam de algo a mais da Nacional para entender que eu sou hoje o presidente da Municipal. Nicolete hoje não tem mais a caneta para prejudicar vocês em nada na Municipal, se recurso vier para a Municipal. E aí, Lucas, eu vou só resumir aqui, porque eu sei que o nosso tempo já está se estendendo. Não, mas tudo bem. Mas eu vou resumir. Aí, o fundo, o recurso para esses candidatos, como é que foi feito? Lembra que o pastor Diniz é deputado federal também do partido, correto? Sim. E depois de muita luta, nos 45 minutos do segundo tempo, diante do presidente da Nacional do Rueda, eu consegui ainda 2 municipais, Rorainópolis e Pacaraima. 2 municipais que com muita luta lá com os 2 candidatos, a gente conseguiu montar essas 2 municipais com candidatos a vereador e com vices na chapa. Consegui com muito zelo. E aí o presidente da Nacional, eu ligo para ele num sábado e pergunto, amigo, como vai ficar a questão do financeiro dos candidatos? Vai vir alguma coisa para a municipal, algum valor para que haja uma distribuição? Eles querem saber. E a resposta foi essa. Eu vou fazer a distribuição do recurso, eu tenho um valor X para o município, para o estado, eu tenho um valor X e vai ficar X para o deputado Nicolete, como deputado federal,
vai ficar X para você que você é deputado federal, e agora que foi sacramentado a deputada Catarina como majoritário, vai ter outro valor também para ela. Então, assim, a Nacional resolveu distribuir isso de forma igual. Catarina, Pastor Diniz e Nicolete. Você está entendendo? Então, assim, é muito leviano, é muito mau caratismo vir aqui e querer atribuir o insucesso de uma campanha dessa na costa de Pastor Diniz e de Catarina. Porque ele teve várias vezes, Lucas, ele teve várias vezes a oportunidade de recuar. Cadê a humildade? Ele sabia o tempo todo que ele não ia conseguir vencer a nacional do partido dele. Então, resumindo tudo, essa questão que ontem ele falou aqui, só para o pessoal que está ligando agora na rádio, ontem o Nicolete disse que a culpa do insucesso do União Brasil aqui em Boa Vista, especialmente, de uma meta de 3 vereadores eleger um, seria do Pastor Diniz. Afinal, pastor, quem carrega a culpa? Eu queria que ele tivesse era aqui do lado, que era pra gente poder, ele falar do ponto de vista dele e eu dizer as verdades que eu preciso dizer, que eu estou dizendo aqui, dizer na cara dele, entendeu? Porque assim, a culpa, ela vem de um conjunto de fatores. O que o senhor tratou ela aqui, vem né? de um conjunto de fatores. Ela vem da falta de tato, a falta de tato. Mas se o senhor político. tivesse que eleger uma pessoa, é possível eleger uma pessoa que seja culpada? Lucas, O Nicolete é o culpado? ele tem uma parcela muito considerável. Mas não é o único culpado. Não é o único Sim. culpado. Uhum. Seria leviano da minha parte dizer que ele é o único culpado dentro do processo. Diante de tudo isso que o senhor falou. Agora, ele teve a oportunidade, várias vezes, ele teve a oportunidade de ser humilde, recuar nesse processo, porque como isso envolvia a candidatura dele, que já tinha ido para o saco, envolvia também a candidatura de 21 pessoas. Então ele poderia, sabendo que ele ia sair, que essa cana de braço, Lucas, ele sabendo que ele ia perder ela, ele poderia ter recuado e ter permitido ela avançar as tratativas com os candidatos e ter pensado neles, nos vereadores. Isso ele poderia. E aí eu deixo aqui também para ti e para quem está participando aqui junto com a gente, é só ver. Nós somos 5 parlamentares, 3 estaduais, 2 federais. Eu ajudei a eleger 10 vereadores no estado, 5 dentro de Boa Vista e outros 5 nos outros municípios. Somente um, que nem foi uma construção minha aqui dentro de Boa Vista, é do União Brasil, que é o David. David Carneiro, nem com ele não está. O federal do David hoje sou eu. E os outros vereadores estão eleitos todos em outras siglas. E não porque eu tivesse apreço pelas outras siglas, com todo o respeito, que eu gostaria de eleger eles mesmo, era no meu partido. Agora, Porém, não tivemos a oportunidade sequer de sentar com ele para construir isso, nem aqui e nem município nenhum. Em resumo, o senhor acha que o Nicolete saiu enfraquecido ou fortalecido nessa eleição? Nicolete, ele saiu bem pequeno. Ele saiu bem pequeno. Que assim, nos comentários, na fala dele, é bem assim a cara dele. Ele é pequeno. Pois é, citada por Pastor Diniz, a irmã do Nicolete, a professora universitária Andréa Nicolete, que não conseguiu se eleger vereadora, com o apoio do irmão, esteve aqui para rebater as declarações do deputado federal interventor sobre não ter função dentro do União Brasil. Na fala que o senhor Diniz esteve aqui, parlamentar do União Brasil, esteve aqui, falou em entrevista, ele citou o meu nome. E por citar o meu nome, de uma forma a desqualificar e desvalorizar quem eu sou, a minha pessoa, estou aqui hoje. Na fala dele, dentro do contexto de uma reunião que eles tiveram, ele coloca que a irmã do deputado não exerce nenhuma função no partido. Segundo ponto, ela é apenas uma delegada que o irmão nomeou. Terceiro ponto, tive que anotar aqui para não esquecer. O que daria a ela o mérito para ser vice em alguma chapa? Bom, o primeiro ponto, então. A irmã dele não exerce nenhuma função no partido. Infelizmente, deixa claro que o senhor Diniz, ele não conhece o partido que ele faz parte. Porque eu faço parte do União Brasil desde o nascimento desse partido. Eu tenho função nesse partido desde o início. Eu estou lá desde PSL, eu era presidente do PSL Mulher. Quando a gente teve a fusão entre PSL e DEM
surgiu, nasceu União Brasil aqui no estado. E eu estava junto à pessoa que organizou esse partido, que foi o deputado federal Nicolete. Então, esse partido, ele nasceu, ele está organizado. Aliás, quem visita, eu convido quem não conhece o União Brasil a conhecer o União Brasil. Lá nós temos salas separadas para trabalho, tem pessoas que trabalham. Então, assim, é um partido muito diferenciado, um partido forte aqui no estado. Bom, gente, para falar então um pouquinho, esclarecer esse meu papel, eu não poderia deixar de estar aqui, porque como eu sou uma liderança feminina no nosso partido, a gente realiza todos os anos, Lucas, curso de capacitação política para mulheres aqui no estado. Todos os anos, onde a gente convida mulheres de outros partidos, mulheres de fora, vem senadoras para cá participar conosco, tá? Mulheres de outro partido, então é um partido que abre as portas para capacitar. Eu encorajo, estimulo a presença feminina na política, porque eu sei que a mulher, ela tem estatisticamente mais escolaridade e menos oportunidade do que o homem em todos os ambientes, inclusive na política. Então, a gente estimula. Eu também tenho um trabalho junto com essas mulheres na área da saúde mental, porque eu sou professora, eu sou enfermeira e trabalho já nessa área. Então, trabalho com mulheres em situação de violência, de abuso, misoginia. E aí eu me deparo com uma fala dessa de um parlamentar do mesmo partido que eu faço parte, onde eu sou atuante pela valorização da mulher. Eu não teria como deixar de estar aqui para falar um pouquinho da minha história no União Brasil, para quem não conhece, né? Andréa Nicolete, presidente, sim, do União Brasil Mulher, com uma história, uma gama de ações que a gente tem, inclusive junto à nacional do partido, né? Eu trago junto à nacional eventos como Defesa Lilás, para valorizar a mulher, para estimular ela no ambiente político. Então, eu sou muito atuante nesse sentido. O segundo ponto, quando ele fala, ela é apenas uma delegada que o irmão nomeou. Eu quero deixar claro que eu não sou apenas uma delegada que meu irmão nomeou. Eu fui eleita democraticamente dentro do partido. E eu não sou apenas uma delegada, porque delegada tem sua função. Inclusive, eu sou a única representante que vota junto à nacional, que votou no diretório, que votou inclusive no nosso presidente Antônio de Rueda. Então, eu não sou apenas uma delegada. Então, uma outra fala dele, o outro ponto que ele tenta me desqualificar sem nem ter o conhecimento do que é a função da delegada e do que eu faço dentro do partido. Então, primeiro ponto, eu tenho função no partido, eu não sou apenas uma delegada. E o terceiro ponto que ele coloca, que eu preciso falar aqui, é que o que daria a ela um mérito para se vice em alguma chapa. Aí eu pergunto, Lucas, por que eu não tenho mérito? Por favor. O que eu precisaria para ter um mérito, então? Eu pergunto a ele. Ele tem mérito? Quando ele entrou no partido no União Brasil, as portas estavam abertas. Quando a gente fala em União Brasil, que é um partido muito forte aqui em Roraima, com 2 deputados federais, com 3 deputados estaduais, 2 vereadores, agora foi eleito um, né? União Brasil é abrangente, mas a gente tem que lembrar da pessoa que iniciou tudo isso, e foi na pessoa do Nicolete. A gente não pode desqualificar e chamar de pequeno uma pessoa que lutou para o partido estar onde está hoje, para ter a visibilidade, para ter o trabalho que ele tem. Então, quando a gente fala que alguém não tem mérito, desqualifica alguém, chama alguém de pequeno, talvez a gente precise parar e olhar para si, olhar um pouquinho mais. Porque, Lucas, eu sou cristã também, e eu sei que a Bíblia, a gente vive muito mais do que ela fechada. A palavra tem que ser vivenciada. E é no comportamento da gente que a gente vive a palavra de Deus. Então, a gente precisa, às vezes, parar, ter humildade, avaliar o que a gente fala e a forma como a gente age com as pessoas. Certo. Aproveitando a sua presença aqui, André, muito se falou aí em relação ao recado que a população teria ou não teria dado ao seu irmão Nicolete, né, sobre a votação que você recebeu, né, 1.118 votos, né, como, aí, terminando como 4ª suplente na sigla do União Brasil. Você, aproveitando aqui, queria que você falasse um pouco, né, sobre esse resultado, como é que você está sentindo, e se existe algum recado da população em relação ao seu irmão, a você, enfim.
Bom, eu queria primeiro começar agradecendo. Eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer aqui. E esses mais de 1000 motivos são as pessoas que realmente confiaram em mim. Então, 1.118 votos não é pouco voto, não. É muito voto. Então, quando eu decidi sair para vereadora, fui eu que decidi. Não foi meu irmão, não foi ninguém, não foi grupo político que quis a Andréia Nicoletti candidata, foi eu. Fiz uma campanha muito linda, muito honesta, com muitas pessoas junto, que acreditaram, que confiam e que votaram em mim. Então, eu preciso agradecer de coração essas pessoas. Dizer que a gente vai continuar trabalhando, representando e combatendo a violência contra a mulher e todas as pautas que eu trago comigo. Sobre recado, eu não acredito que seja recado, não, Lucas. Eu acredito que, por conta, assim, de tudo isso que aconteceu aí, esse imbróglio aí, atrapalhou né? você. A gente vê, assim, muito claramente que caiu, sim, para cima de mim muita coisa. A gente esperava, assim, um resultado melhor, né? Não teve, mas assim como a gente viu que aconteceu muitas coisas aí, corrupção eleitoral, então a Polícia Federal, ela tá de parabéns, eu quero parabenizar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fizeram um belíssimo trabalho, eu acho que ainda poderiam ter feito ainda mais, né? Onde conseguiram, sim, desestabilizar um pouquinho essa questão de corrupção aqui. Mas tudo isso influenciou, sim, no resultado das eleições. Mas eu só tenho a agradecer, né, dizer que eu aprendi, estou aprendendo sempre, muito mais. Vou continuar trabalhando, como eu sempre trabalhei, junto com o Nicoletti, porque todas essas pautas e estudos que a gente tem de planejamento estratégico em cima de recursos que Boa Vista precisa, que o Estado precisa, eu estou junto com ele, principalmente na área da saúde, quando ele destina para a construção de UBS, para centros de reabilitação aqui em Boa Vista, maternidade. Tudo isso é porque ele tem uma irmã do lado, que é da área da saúde, que tem essa sensibilidade, uma mulher que trabalha contra as mulheres e que luta por outras mulheres. Então, eu vou continuar nesse trabalho, né, com muito mais afinco e muito mais vontade agora, Lucas. Mas você vai tentar outra vez? Eu não posso dizer que vou agora, porque eu ainda tô no meu descanso nesse momento. Agora tá descansando, né? Pós-campanha, né? Mas talvez futuramente, mas no momento eu não tô pensando nisso, não. E é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa reprise. A gente espera que esse novo ano seja repleto de muita paz, né? Inclusive na política. E que as pessoas elas possam ser cada vez mais unidas para poder legislar pelo nosso povo. Gente, olha, daqui a pouquinho a gente tem aqui, na verdade, no nosso portal folhabv.com.br a cobertura completa. Na verdade, está rolando ainda a cobertura completa no nosso portal folhabv.com.br da posse dos 23 vereadores eleitos, do prefeito Arthur Henrique e do vice-prefeito Marcelo Zeitoni. E também a gente está acompanhando lá no Teatro Municipal vai rolar também a disputa pela mesa diretora da Câmara Municipal de Boa Vista para o biênio 2025 a 2026. Então, fiquem ligados aqui na Rádio Folha e também no nosso portal folhabv.com.br, que trazemos muitas notícias para você sobre política e sobre o que vai rolar nesse ano. Gente, Lucas Luquezzi aqui para agradecer demais vocês em mais um podcast Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Tem as nossas redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, que eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.